Estamos de volta e no próximo bloco vamos continuar conversando com o angiologista Dr. Luiz Cláudio Lima. É só conferir. Doutor, a gente estava falando de tromboflebites e também de trombose. Já falamos o que difere uma da outra e os sintomas são iguais ou são diferentes? São diferentes, são totalmente diferentes. A trombose venosa profunda, você tem um edema importante da perna, você não consegue pisar, é uma dor, a palpação. E as tromboflebites não, elas são bem superficiais, ela é um vermelhidão, uma dor, a sensibilidade também, a palpação. E através de um ultrassom, um Doppler venoso, você consegue diferenciar uma da outra. Recentemente nós tivemos em São Paulo o caso do prefeito Bruno Covas. Ele deu entrada no Albert Einstein, um sírio-libanês, com uma tromboflebite. Esse foi o diagnóstico dele e uma trombose profunda. Só que a partir daí foram buscar outra investigação e descobriram que a causa daquilo era um CA na cárdia, que é no estômago. Então, por trás, às vezes, dessas patologias, trombose, da tromboflebite, nós devemos sim investigar outras doenças, e geralmente as neoplasias, ou uma doença no sangue, que são as hemofilias, as trombofilias, e às vezes ela nos dá, ela indica um sinal que possa haver uma doença por trás daquilo. O uso de um anticoncepcional pode causar, o uso de hormônios que alguns fisiculturistas abrem mão, podem também causar. Então temos que ter cuidado, temos que ter atenção, e além da causa da morte, né? Nós tivemos o caso do Marcos Paulo, que saindo daqui de um voo de Manaus, indo para o Rio de Janeiro, ele tinha uma trombose assintomática, chegou no aeroporto, ele causou uma tromboembolia, levando ele ao óbito. Por isso a importância. Voos de longa duração, acima de 6 horas, e que o paciente fica no voo a pessoa fica no voo 6 horas sem se levantar, com a perna dobrada. Nós temos a chamada trombose do viajante, que ultimamente tem sido muito frequente em nossos consultórios. E o que fazer, doutor, nesse caso? O que eu oriento é deambular, se movimentar a cada 2 horas, o uso de meia elástica, de acordo com a sua compressão, que é medida em milímetro de mercúrio, às vezes abrir mão de algum tipo de medicamento para melhorar a circulação e evitar o sedentarismo. Gente, vamos falar agora de sintomas. Vamos primeiro com a tromboflebite, depois a gente fala sobre as tromboses. Certo. Tromboflebite, quais são os sintomas? O sintoma é aquilo que eu havia falado, né? Que são o vermelhidão, a pessoa sente o vermelhão na pele. Começa com isso? Começa com isso, com o vermelhidão. Ela sente o vermelhão na pele. Pode se confundir com aquela famosa erisipela que eles falam no passado? Você não é do seu tempo isso? A erisipela, ela pega toda a pele. E a flebite não, ela pega só um caminho, ela segue o caminho da veia, ela vai pegar o caminho da veia. Ela é migratória. Então é perfeitamente diferenciado. E quando você tem uma tromboflebite no braço e nas pernas, geralmente ela é sinal de neoplasia, que chama-se a síndrome de Trousseau. É um tumor no duodeno, é um tumor na cabeça de pâncreas, pode investigar que você vai encontrar algo. Mas graças a Deus é raro. É só uma questão de informação. E as tromboses? As tromboses geralmente acontecem na gravidez. Por quê? Por causa do uso por causa do aumento da progesterona na pós-gestacional. E em alguns casos devido ao uso de alguns anticoncepcionais. E há 2 anos, há 3 anos atrás, a Anvisa havia afastado o medicamento, que agora retornou após uma correção, e que ela carregava um nível muito alto de um hormônio progesterona, que estava causando tromboses em séries no mercado, e com isso ela foi tirada, agora ela volta de novo, mas lógico, depois de uma revisão feita pelo nosso setor de vigilância. Doutor, e o tratamento para cada uma delas? As tromboflebites, geralmente o tratamento ele é clínico. Você pode usar um anti-inflamatório, uma compressa úmida, uso de cremes antitrombos. Às vezes eu uso o anticoagulante, para que isso não se transforme numa trombose profunda. Eu, particularmente, uso o anticoagulante por 15 dias. E é o mesmo caso para as tromboses? É o mesmo caso, só que para a trombose nós usamos anticoagulantes orais e o uso de meia. Gente, lembro mais uma vez para vocês
que o Dr. Luiz Cláudio Lima Cruz, uma excelente entrevista, diga-se de passagem. Aliás, uma entrevista, uma consulta que você está levando de graça aí, entendeu? Tem o seu consultório no ICEAM, lá no segundo andar, sala 203 e 206, no Milênio. Telefone 98419-0903. Então, vamos continuando por aqui. Assim, a nível de precaução, doutor, o que pode ser feito para evitar essas doenças? A nível de precaução... Tanto a trombo como a trombose. A trombose. Com relação à tromboflebite, aí vem das causas, se não for por trauma, se ele não for portador de trombofilia, se ele não for portador de nenhum tipo dessas patologias, a gente sempre orienta o uso de meias e medicações flebotônicos. Não é hereditário isso, não? Não, a tromboflebite não é hereditária, nem a trombose. Nem a trombose. E qual é o fator que desenvolve, doutor, uma tromboflebite ou uma trombose? O senhor já colocou, mas eu queria mais detalhes. Tromboflebite, trauma, aí você vai injetar algum medicamento na veia e que esse medicamento ele é irritativo, como os contrastes, às vezes uma punção de forma traumática, ela pode causar inflamação nessa veia. Se você tiver uma doença chamada trombofilia, que é doença no sangue, pode causar uma alteração da coagulação e da parede do vaso. Se você tiver uma neoplasia, uma doença, ela pode causar doença do vaso. Então, geralmente, quando é alguma meio externo ou interno que cause alteração inflamatória no endotélio, que é a parede interna do vaso. A mesma coisa é para a trombose. Mesma coisa, mesmo tratamento. Então a preocupação. Agora, doutor, comumente a gente vê, mais principalmente nas mulheres, esse inchaço nas pernas, inchaço no tornozelo, e às vezes nem sempre a pessoa. Na gravidez é comum se ver. E às vezes a gente percebe mulheres com o tornozelo inchado. O que é preocupante quando aparece isso? O edema, que é o chamado popularmente inchaço, edema, ele pode estar relacionado àqueles que fazem uso de antihipertensivo. Existem alguns antihipertensivos que causam inchaço. Alodipino, o cavardilol, a losartana. Se você olhar a bula, vai estar lá, angioedema, efeitos colaterais. A outra causa é mulheres que têm mioma, que tem o útero aumentado. Ele pode comprimir aqui a rede pélvica. Na pelve você tem uma rede venosa muito grande, que quando você tem uma massa, ela comprime, causando edema. É uma das causas. Alteração hormonal, o nível de progesterona muito alto, pode causar edema nas pernas. O uso de concepcional pode causar edema nas pernas. E geralmente são esses os fatores mais importantes que a gente faz com que a gente raciocine para esses edemas. Em final, gente, o que você tem que fazer? Que nós temos que fazer? Isso é primordial para nossas vidas. Nós temos que ter uma alimentação. Eu não gosto dessa palavra saudável, porque nós caminhamos para tudo que não é saudável. A nossa alimentação está cada dia mais industrializada, cada dia mais com sabores e aromatizantes que não são naturais. Então, nós precisamos fazer o máximo uma alimentação regrada, nós temos que ter uma atividade física, isso é imprescindível para qualquer um. Não é dizer assim, sou cardíaco, não posso ter uma atividade física. Pode, todo mundo pode fazer. Bom, isso vai ser assunto para um outro programa. Doutor, isto é Manaus e este é o profissional que a gente conheceu e que louva e que, graças a Deus, a gente começa a fazer parte da sua amizade, porque esse espaço é para pessoas do bem. É para pessoas que trazem informações, é para pessoa que está preocupado com a qualidade de vida do nosso semelhante. Muito obrigado pela gentileza de estar conosco e também obrigado ao Novo Hotel Manaus, que abre as suas portas para que a gente possa trazer essas informações para que vocês possam ficar bem informados. E essa é a função do Isto é Manaus na sua nova TV em Tempo e também na sua TV web www.istoemanaus.com.br. Até lá!